João 17, eu vou ler aqui os versos de 1 a 8. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste a autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra de que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que sai de ti, e creram que tu me enviaste. Esta primeira parte, versos de 1 a 8, nós vamos tratar esses temas aí. O ofício e a dignidade de Cristo, a graciosa apreciação de Jesus a respeito de seus discípulos. A gente vê aqui no verso 1, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse. Eu coloquei esta frase aqui no nosso WhatsApp da igreja, que realmente é interessante. Nós estudamos o capítulo 16 e era uma pregação de Jesus, falando a respeito do que estava por acontecer, instruindo os seus discípulos para que eles pudessem ter bom ânimo, né, diante das dificuldades. Eu venci o mundo, e toda aquela palavra que nós ouvimos em 2 semanas já passadas. E como diz o texto, tendo Jesus falado essas coisas, que é o capítulo 16, levantou os olhos aos céus e disse, ou seja, ele vai agora orar, e orar por nós. Então é uma passagem muito bonita, porque a oração de Jesus por nós, ela demonstra o seu cuidado para conosco, o seu cuidado e o seu amor para conosco, e a gente vai aqui estudando, né? Vamos ver se a gente consegue terminar o capítulo, senão a gente termina numa outra oportunidade. Mas a gente percebe aqui o amor de Jesus. Como toda passagem, irmãos, a gente nunca pode dizer, entendi todas as coisas, porque às vezes nós sabemos que a palavra de Deus ela é tão grandiosa para a nossa mente pequena, né? E nós não entendemos todas as coisas. Mas quando a gente não entende todas as coisas, a gente não é por isso que a gente não aceita, que a gente condena, né? Que a gente critica. Mas diante de algo tão grandioso, a gente admira. Nós não somos capazes de assimilar, mas nós podemos admirar e reverenciar. Quando você se depara com algo muito grandioso, você admira e você dá glórias a Deus. Você não precisa entender como que funciona os céus, as nuvens, ou até mesmo a criação do homem. De repente, você vê lá um avião, uma coisa assim que você fala, nossa, que coisa grandiosa. Você admira, você não nega porque você não conhece ou você não fica bravo com aquilo. E a gente percebe então que a palavra de Deus, ela traz para nós alguns momentos que a gente não entende, mas nem por isso a gente vai deixar de crer ou de buscar. Essa semana também na nossa leitura,
a gente lendo Levítico, na leitura anual, e quando a gente lê aquelas passagens, às vezes você fica assim, meio sem entender, e muitas pessoas, é nessa hora que abandona a leitura da Bíblia, né? Para de ler porque não está entendendo. E eu achei muito interessante, até coloquei lá no grupo lá do Bíblia 365, o versículo de Levítico 9:6, que diz: então Moisés disse, e isto que o Senhor ordenou que façam, para que a glória do Senhor lhes apareça. Moisés disse, é isso que o Senhor ordenou que façam, para que a glória do Senhor lhes apareça. Então, se Deus ordenou para a glória dele, e a gente entende muita coisa, a gente até estudou aqui na escola dominical, né, o livro de Levítico, mas o que importa é que o que acontece, tudo que é colocado nas Escrituras é para a glória de Deus, e nós glorificamos o Senhor por isso. Então vamos lá, o primeiro tópico, ali quando a gente falou lá, são 2 tópicos. O primeiro tópico, a descrição do ofício e dignidade de Jesus. Olha o verso 2 aqui, João 17:2. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que lhe conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Repare que Jesus, ele fala em terceira pessoa em alguns momentos, né? Assim como lhe conferistes autoridade, ele estava falando que Deus Pai conferiu autoridade a ele, a Jesus, ao Filho. Então, algumas vezes ele fala o teu filho, o filho. É uma forma que, com certeza, Deus pode fazer isso, né? Às vezes a gente acha estranho quando alguém fala, né? O Herbert fez isso, não é estranho eu falar em terceira pessoa, né? É uma coisa muito estranha. Mas Jesus está falando dessa forma, porque ele assim o quis, né? E a gente percebe, basta a gente tentar entender melhor. Então, o que ele falou aqui? Ele fala que ele tem autoridade. Né? Ele tem autoridade. Somos informados de que o Pai lhe deu autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna. A fim de que ele conceda a vida eterna. E a gente percebe então que a salvação dos homens está nas mãos de Jesus. É isso que ele fala, eu recebi autoridade. Ainda ele diz aqui, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ou seja, a vida eterna é conhecer o Pai e conhecer o Filho. Temos que conhecer o Filho também. Então, o simples conhecimento do Pai não leva à salvação, mas aqui ele diz o conhecimento do Filho. Somente Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo. E é isso que nós podemos perceber aqui, né? Cristo, olha no versículo 4 aqui, diz que ele consumou, no final aqui, né? Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. Ele concluiu a obra da redenção. Então, nesse primeiro tópico, a gente percebe a dignidade de Jesus, o poder de Jesus. Também a gente percebe a comunhão dele com o Pai, através desta oração. João 17:5 diz aqui, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Adão falhou no seu propósito, mas Cristo cumpriu o seu propósito. E aqui ele diz, né, que ele possuía a glória antes que houvesse mundo. Mais uma vez Jesus está falando como que ele realmente é Deus da eternidade. E ele agora me traga novamente essa glória. Jesus vai subir aos céus e vai estar lá com Deus. O pedido dele, glorifica-me, ó Pai, me leva para a glória. Então esse primeiro ponto, irmãos, traz para nós gratidão a Deus por tudo, né, que Ele é
é o fundamento da nossa vida e nós descansamos. A gente viu aqui, né, a afirmação de que a salvação está em Jesus, está em Deus Pai, está em Jesus. O segundo ponto aqui é o cuidado de Jesus com os seus discípulos, ainda aqui dentro desses versículos de 1 a 8. Jesus disse: eles têm guardado a tua palavra. Eles têm guardado a tua palavra. No final do verso 6, manifestei o teu nome aos homens que me deste, eram teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Eles receberam verdadeiramente a palavra, eles creram que tu me enviastes. Podemos considerar maravilhosas estas palavras quando pensamos sobre o caráter dos homens aos quais se aplicava. Lembra, na semana que nós estudamos o capítulo 16, nós falamos esse mesmo tópico, parecido com esse mesmo tópico, quando Jesus elogia os seus discípulos, falando bem deles, que eles creram, que eles agora conheciam, sendo que poucas horas ou pouco tempo depois eles iriam se afastar, deixá-lo sozinho. Então Jesus aqui não é ingênuo em não conhecer o humano, não conhecer que eles eram pecadores, como também nós somos pecadores. E a palavra daquela semana é a mesma de hoje. Mesmo pecadores, nós somos reconhecidos por Jesus, amados por Jesus, porque Deus, Ele compreende, Ele vê a nossa fé, Ele vê a nossa sinceridade, mesmo pecadores. Jesus sabe aqueles que são seus, e podemos então, mesmo sendo frágeis, mesmo sendo pessoas pecadoras, poder confiar em Jesus. Olha a frase aqui: a fé, ainda que frágil, é bastante preciosa aos olhos do Senhor. A fé, ainda que frágil, a nossa fé, ainda que frágil, é bastante preciosa aos olhos do Senhor. Então, nem o melhor dos melhores, né? Vamos dizer que tem um crente melhor do que o outro, um crente de muita fé, nem este pode se considerar assim, digno, né, de Deus, digno do poder de Deus, mas ele pode se considerar digno do poder, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. E nós podemos nos fortalecer nessa palavra de Jesus. Jesus orando por nós, intercede por nós até hoje, e dizendo ao Pai, né? Olha, aqueles lá são os meus, aqueles lá são os que confiam, são aqueles que têm guardado a tua palavra. Nós somos esses, temos guardado a palavra de Deus. Se Deus não desprezou os seus discípulos, Ele também não desprezará nenhum de nós. Vamos para a segunda parte, de 9 a 16. É por eles que eu rogo, continua a oração de Jesus. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. E lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou.
Repare que a oração de Jesus aqui, ela é por nós. Então, como diz esse tópico, a obra especial de Cristo em favor dos crentes. E a segunda parte, os crentes deixados e preservados no mundo. Primeira parte, a obra especial de Cristo em favor dos crentes. Jesus faz por seus discípulos algo que não faz em favor dos incrédulos. O verso 9, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus dá assistência aos crentes. Essa é a sua intercessão especial por nós. E aí a gente percebe a dificuldade, né? A gente fala de doutrinas, da dificuldade das doutrinas. É uma frase incompatível com o mundo. Como o ímpio vai entender isso? Como o ímpio vai entender que o homem de Deus é cuidado e existe aquele que não é cuidado por Deus, por exemplo? A ideia de Deus fazer diferença entre os homens. Deus tem que amar todo mundo, tem que salvar todo mundo. E aí, se a gente fosse começar a colocar aí pontos de interrogação, ou se fazer de Deus, a gente falaria muita besteira. Mas por que Deus não salva todo mundo? Qual é a porcentagem de pessoas que Deus salva? Deus salva menos pessoas? Não sabemos quantos Deus salvou, quantos Deus salva. Ou então a gente vê aqui, né, para frente, quando a gente vai falar de não tire do mundo, mas guarde do mal. Por que não tira do mundo? Tirava lá, converteu, foi para o céu já, né? Aí tudo arrebatado, ficava mais fácil. Quem somos nós para querer falar o que Deus tem que fazer? Mas essa aqui é uma afirmação especial de Jesus. Saber que Ele roga por nós, que Ele roga pelos seus filhos, que Ele está assim, intercedendo por nós. A gente fica tão feliz quando alguém fala que orou por nós. E quando a gente pensa, Jesus está orando por nós, Jesus quer o nosso bem, Ele não apenas nos salva, mas Ele cuida de nós e nos sustenta através desta oração. A intercessão especial de Jesus é um grande segredo da nossa segurança. Nós podemos desfrutar a paz, o cuidado, a provisão de Deus. E aí, a outra frase aqui. Os crentes jamais perecem, pois o Senhor Jesus nunca deixa de orar por eles, e as orações de Jesus sempre prevalecem. Os crentes permanecem firmes, por quê? Não é por causa das próprias forças, mas é por causa de Jesus. Por que nós somos diferentes do ímpio? Porque nós somos especiais? Não, porque Jesus agiu na nossa vida de forma especial. Às vezes Jesus nos dá, digamos assim, uma lição mostrando o que seríamos sem Ele, né? Quando você se afasta por algum motivo errado, pecado, e você fala, olha como eu seria sem Jesus. Acredito que todos nós sabemos um pouquinho do que nós seríamos sem Jesus. E como nós já fomos transformados e como ainda falta, né? Nós estamos longe ainda, mas nós já fomos muito transformados por Jesus, porque Ele cuida de nós. E a gente percebe algumas coisas que a gente não entende, né? Quando Ele diz aqui que eu cuidei dele, quando eu estava com eles, guardava, o verso 12, depois fala protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Ou seja, enquanto que Judas caiu, nunca se levantou, Pedro, por exemplo, se afastou de Jesus, podemos dizer que ele caiu, mas ele se arrependeu. Por quê? Lá em Lucas 22:32 diz, eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Porque assim Jesus quis que Pedro se erguesse, ou qualquer um de nós. Então a intercessão de Cristo, ela é suficiente para nos fortalecer, para que nós sejamos abençoados, né?
e também fortalecidos mediante o Espírito Santo para vencer as tentações, vencer os pecados, vencer aquilo que não agrada ao Senhor. No coração Deus coloca essa mudança, né? E nós somos livres para servir a Deus. Aqui o ponto 2 então agora. Cristo não deseja que seu povo se retire do mundo, mas que seja protegido do mal. Percebe que já Jesus está falando aqui há algum tempo sobre esse tema. Para onde eu vou, vocês não vão. Ele sairia, mas os discípulos ficariam. Lembra no capítulo 16, quando nós falamos, um dos argumentos de Jesus: eu vou enviar o Espírito Santo, e agora vocês vão receber esse poder. Fique aqui, o lugar de vocês é aqui. Por isso que a gente falou há pouco, né? Não é converteu, ser arrebatado. Não, nosso lugar é aqui. Por que Jesus está falando isso? Ele está falando porque Ele quer que a gente tenha essa certeza, que o nosso lugar é aqui, enquanto Jesus não voltar. Ele quer que nós estejamos entendendo que mesmo com as dificuldades, nós devemos permanecer. Esse desejo de retirar-se do mundo conturbado, ele acontece o tempo todo. O que é o desejo de retirar-se do mundo conturbado? Retirar-se dos problemas, retirar-se das contrariedades. Por que tem gente que fala: eu quero morrer, eu quero tirar a vida? Porque acredita que quer sair desse mundo, né? Não sei para onde que vão também. Mas a opção nossa não é retirar-se. Nada. Tem um problema, vou me retirar da igreja. Tem um problema no casamento, vou me separar. Aí tem um problema, sei lá, no trabalho. Tem uma passagem que eu acho muito bonita, Salmo 55:6, Davi falando: quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Aquela ideia de eu vou pegar minha asinha e subir daqui. Nós somos rapidamente incomodados por alguma coisa. Mas a nossa vida é uma vida de resistência. Não é de desistência e não é de, incomodei, não quero mais, né? Está frio, não vou. Está calor, não quero. Sempre querendo estar com tudo perfeito. Não é aqui o lugar de estar tudo perfeito. Jesus julga melhor para o seu povo estar aqui no mundo, mas Ele está preservando-nos no mundo. Nós não somos retirados do mundo, mas nós estamos aqui no mundo. Por que nós estamos aqui no mundo e vivemos aqui no mundo? Vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Somos tentados por todos os lados, mas vencemos as tentações. Não fomos retirados do alcance do poder do maligno, porém somos guardados e preservados do seu poder. Mas antes dessa leitura aqui que eu fiz, por que nós vivemos no mundo? Porque nós estamos aqui para ser treinados para a eternidade. Nós estamos aqui para viver, para testemunhar, para anunciar Jesus a outras pessoas. Como as pessoas vão saber de Jesus se aquele que se converte vai para o céu direto? Não. Nós estamos aqui para mostrar, testemunhar a nossa fé, para crescer a nossa fé, para vencer as nossas batalhas, para nos preparar para estarmos nos céus. E aí então a frase que está aí, né? Vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Eles não são do mundo. Fica bem claro isso. Não é porque nós estamos aqui, nós somos desse mundo. Não, não somos do mundo. Mas nós temos essa palavra de Jesus e a oração de Jesus, que nós, mesmo no mundo, pela intercessão de Jesus, nós estamos guardados do mal. Não foi essa a oração? Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Então qual é a oração de Jesus? Guarda-os do mal. Guarda do maligno. Guarda das tentações. Guarda dos problemas.
nós somos guardados por Jesus. Falta um trecho pequeno, mas a gente vai terminar uma outra ocasião. E aí a gente faz uma recapitulação aqui. Então, nesta passagem, nós vimos, em primeiro lugar, o ofício e a dignidade de Cristo. Cristo glorificado, aquele que tem poder para salvar. Esse é Jesus. E nós vimos a graciosa apreciação de Jesus a respeito dos seus discípulos, dizendo: esses são os que guardam a minha palavra. Então Jesus olha para nós e não fala: aquele miserável pecador lá de novo. Não, ele fala: esse é o que guarda a minha palavra. E aí a gente, diante dessa palavra, a gente tem que se humilhar e tem que buscar a Deus, tem que seguir. Nós cantamos aqui, quando Deus escolhe, vamos seguir, vamos obedecer, vamos fazer, porque Ele quer, Ele criou-nos para isso, Ele está ao nosso lado. E o segundo tópico aqui, que é na sequência de 9 a 16, a gente viu a obra especial de Cristo em favor dos crentes, e os crentes deixados e preservados no mundo. A obra especial de Cristo. Quando o texto diz lá no verso 9: é por eles que eu rogo, não pelo mundo. O mundo está perdido, infelizmente. Só aquele que se converter. Ainda há esperança para muitos, né, que ainda vão se converter. Mas o mundo, Jesus sabe que para eles vem o juízo. E que Deus deseja para nós? Que nós fiquemos aqui o tempo que tiver que ficar, mas que estejamos guardados do mal. O que mais a gente precisa, sejamos assim guardados de todo o mal.